Livro Vivendo pela Fé, capítulo 46. Fraqueza e força. Quando você está forte, então também você está fraco. E você está fraco exatamente no ponto em que está forte. Se assim não fosse, teria algo de que se gloriar. Você tende a se orgulhar de seus pontos fortes, mas esses pontos são fortes apenas em comparação com os pontos mais fracos do seu caráter. Comparado com o poder das forças do mal, não temos força alguma. Podemos apenas manifestar variados graus de fraqueza. É nesses pontos fortes que as pessoas cometem os maiores fracassos morais. O ponto forte de Pedro era a sua ousadia. Mas contemple-o na sala de julgamento, com medo de confessar o seu Senhor. Salomão era o homem mais sábio da terra. Mas que demonstração de tolice mais lamentável poderia haver do que o rei de Israel, cercado por 700 esposas e 300 concubinas, ouvindo os seus conselhos e conduzindo o povo de Deus à idolatria. O ponto forte de Moisés era a sua mansidão. Mas o encontramos em Meribá dizendo à multidão: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Números 20, 10. As pessoas, naturalmente, confiam em seus pontos fortes. E todos, quando confiam em si mesmos, são fracos. Falamos sobre vigiar os nossos pontos fracos. Mas nossos pontos fortes precisam ser vigiados da mesma forma. Os seus pontos fracos incluem os fortes. Você não tem nada além de pontos fracos. Seja qual for o ponto em que confia, esse ponto é especialmente fraco. E não estarás vigiando os pontos fracos, a menos que estejas vigiando todos os pontos. Mas você deve lembrar que não são as suas resoluções, a sua vontade ou a sua vigilância que lhe guarda, mas a sua fé. O escudo da fé é o que apaga os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. A armadura que lhe está preparada não é de fabricação humana, mas é tal como o próprio Deus fez em sua própria sabedoria e dotada de sua própria força. Mas você não precisa ficar desanimado pelo facto de descobrir que é fraco, onde se imaginava ser forte, pois a sua dependência não está no eu, mas em Deus. E dependendo dele, você é forte onde é fraco. Esta foi a experiência de Paulo ao escrever aos Coríntios: porque quando estou fraco, então sou forte. Você só precisa unir a sua fraqueza à força de Deus. Então, como o apóstolo, poderá sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Antes que Deus possa te salvar, Ele precisa revelar a sua fraqueza. Satanás, por outro lado, o leva a pensar que é forte, para que, confiando em si mesmo, caia e seja arruinado. Quando te sentes forte, a demoestação é: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios 10, 12. Mas quando te sentes fraco, tão fraco para fazer qualquer coisa de ti mesmo, estás em condições de obter a vitória.
O grande perigo é não te sentires fraco o suficiente, pois mesmo em teus momentos de maior fraqueza, terás força suficiente para resistir ao Espírito Santo e impedir que Deus trabalhe em tua vida. Se fores fraco o suficiente para te submeteres inteiramente ao Senhor, então, para os propósitos para os quais precisas de força, tornar-te-ás tão forte quanto o próprio Senhor, pois terás a sua força. Amém.